Bem-vindos, agora sim, o primeiro programa do No Mundo em 2050. Meu nome é João Paulo, eu estou introduzindo oficialmente o primeiro programa, o episódio 1, e esse episódio, por enquanto, não vai falar sobre coisas aleatórias, estranhas, escrotas, sobre o mundo pop, mas e sim vamos conversar sobre um tema que, em um certo aspecto, cresce, mas ainda não existe um debate, não vou dizer que sério, mas um debate construtivo, já que em todo momento existe uma visão bastante negativista, bastante pessimista sobre o tema, que é sobre o futuro do cinema, ou o cinema no futuro e as adaptações de videogames, certo? Inicialmente eu coloquei uma espécie de roteiro, pontos específicos que eu vou falar com vocês e eu espero, antes de tudo, eu espero que vocês gostem desse formato e vamos começar. Bem, eh, inicialmente a primeira adaptação oficial de um jogo ao cinema foi do Super Mario Bros. Em 93, que foi um completo desastre. E vou dizer, ano por ano e filme. Até o momento não vou falar bem específico sobre tal filme, mas sim só para dizer cada ano, cada filme. O primeiro que saiu foi Super Mario Bros. Em 93. Em 94 tivemos três filmes. Street Fighter 2 foi o primeiro, a versão animada. Double Dragon e no final do ano Street Fighter, a batalha final. Em 95 tivemos Mortal Kombat. 2 anos depois apareceu, em 97, Mortal Kombat 2 Aniquilação. Em 99 apareceu Wing Commander, a batalha final. Em 2001 tivemos dois filmes, Lara Croft Tomb Raider e Final Fantasy The Spirits Within. Em 2002 apareceu Resident Evil, o Hóspede Maldito. Em 2003 tivemos dois filmes, House of the Dead e Lara Croft, A Origem da Vida. Em 2004 tivemos somente Resident Evil Apocalipse. Em 2005 tivemos, talvez por enquanto seja o ano que teve mais adaptações, 4. Alone in the Dark, Final Fantasy VII Advanced Children, Doom e Blood Rain. Em 2006 saiu The Forbidden Siren, Dead or Alive e Terror em Silent Hill. Em 2007 tivemos Postal, Resident Evil 3, A Extinção e Hitman, a primeira adaptação de Hitman, Assassino 47. Em 2008 também foi um outro ano, não, melhor, foram 5, sendo que desses 5, 2 não chegaram a mercados internacionais, ou seja, mercado brasileiro, por assim dizer. Tivemos Em Nome do Rei, tivemos Far Cry, Max Payne, Resident Evil Degeneração, que é a primeira animação do Resident Evil, e dois filmes japoneses, Onitshabara, que é uma adaptação de uma franquia não muito bem adequada para falar, e Yakuza Like a Dragon, que é a série Yakuza, sendo que, como curiosidade, esse filme é dirigido por Takeshi Miike, o mesmo de It the Killer e Visitor Q. Em 2009 tivemos três adaptações de jogos de luta: Street Fighter, A Lenda de Chun-Li, The King of Fighters, A Batalha Final e Tekken. 2010 tivemos Prince of Persia e As Areias do Tempo, Blood Rain 3 e Resident Evil Recomeço. Depois tivemos um ano de pausa e em 2012 tivemos Resident Evil Retribuição, Silent Hill Revelação e a segunda animação de Resident Evil, que é Condenação. 2014 tivemos da de Need for Speed.
2015 tivemos a segunda adaptação de Hitman, sendo que chamada agora Agente 47. Em 2016 saiu Ratchet Clank, que é uma situação estranha porque é o filme que é uma versão do primeiro, que é um remake do primeiro jogo, e saiu o jogo que é inspirado no filme. E é isso. Depois tivemos Angry Birds, o filme, e Warcraft, o primeiro encontro dos mundos, e Assassin's Creed. Em 2017 tivemos Resident Evil, o capítulo final, Tomb Raider, a origem, Rampage, destruição total, e Slenderman, passado sem rosto. E também, só como um adicional, também teve Resident Evil Vendetta, que é a terceira animação da franquia Resident Evil como animação. Também teve. Não está nessa lista, mas teve. Em 2019 tivemos Detetive Pikachu. Em 2020 tivemos Sonic. 2021 tivemos Um Lobo Entre Nós, que é Werewolf Within. 2022 já tivemos Uncharted agora. E vamos ter Sonic 2 agora em abril. O que... E também, como um detalhe, e também tivemos, como por exemplo, as animações de animações, certo? Assim, alguns filmes animados, sendo que a maioria foi tudo para vídeo. Porém, esses que foram citados, que foi baseado na lista como é que se diz? Do Wikipedia, é a lista oficial dos filmes que saíram para o cinema, certo? O único que não chegou no Brasil, mas que realmente foi para o cinema, foi o Shibara e Yakuza. O resto, a maioria foi todos para o cinema ou tiveram seus lançamentos direto para o vídeo. E um dos motivos de falar sobre isso também foi que, por exemplo, existe uma matéria feita por David Ehrlich e Tyler Hensko para o IndieWire que fala sobre que eles têm uma concepção que o futuro do entretenimento vai ser forjado entre Hollywood e os jogos. E eles tocam em temas interessantes, eles falam sobre as problemáticas das franquias dos jogos, como por exemplo, que o maior problema desses jogos, infelizmente, residem em relação a que não é fiel, que Hollywood não tem ideia do que está fazendo, que eles têm um conceito diferente, ou seja, ainda que às vezes Hollywood, assim, durante um bom tempo, Hollywood não soube ou não soube até chegar a certo ponto em como adaptar. Não se sabe, porque, é, como exemplo, tiramos a adaptação de Street Fighter para o cinema, com Van Damme e Raul Julia. Se um olha o jogo Street Fighter 2 naquele momento, era 8 personagens principais que você luta, aparece mais 4, o vilão Bison, e é uma torneio de luta, e é isso, por assim dizer. E no filme cria que o principal não é Ryu, e sim Gaio, e tem toda a trama da ONU e a Shadalu. E pensar que é do mesmo diretor, o diretor é o mesmo roteirista dentro de Matar. Dói, até dizer chega. Mas enfim, que não é fiel, que é exagerado, ou até mesmo o próprio Hollywood não consegue entender determinados tópicos. E durante os anos, algumas coisas mudaram. Melhor. Assim como
os anos mudaram, até mesmo existiu uma evolução extraordinária em como contar a história de um jogo. Por exemplo, quando hoje, se vocês analisam jogos como Metal Gear Solid, o primeiro Metal Gear Solid para o PlayStation 1 e PC, você já tem uma ideia de como existe uma linguagem cinematográfica bastante forte, nos textos de como conta a história, a complexidade e até o questionamento de determinados tópicos que se levantam dentro do jogo é algo de cinema. Mas também, por exemplo, se hoje pegamos o primeiro Resident Evil, o primeiro que saiu por PlayStation, para PC, para Saturno, por todo videogame naquele momento, e você olha a narrativa do jogo, é uma narrativa pobre, sim, é pobre, não é uma narrativa, é uma narrativa de filme Z, não BZ, certo? E alguns, até se você para pensar, chega a ser esdrúxulo. Ah, tinha me esquecido, também no ano passado saiu o jogo, o filme do é, o último Resident Evil, que é como se fosse um reboot um reboot para o cinema, que é mais fiel ao jogo. Depois eu conto sobre esse filme. Vamos voltar ao fundamental, vamos voltar à linha de pensamento. Mas ao mesmo tempo, durante os anos, a indústria de jogos evoluiu. Chegamos a um ponto em que uma narrativa de um jogo consegue ser mais interessante, mais desenvolvida, chama mais a atenção do que um filme em si. Se quiser, eu dou um bom e claro exemplo. The Last of Us. The Last of Us, ele tem uma narrativa que vai além do esperado. Você não vê aquela coisa de vamos para um ponto A, para um ponto B, e não, ele tem drama, ele tem decisões difíceis, ele sabe como trabalhar com o psicológico do jogador, ao ponto de que tudo o que aconteça aí é um mar de imprevisibilidade. E às vezes lembra de como Hollywood, tchê, tipo, isso deveria ter dentro no cinema, e às vezes não acontece, ou até mesmo os jogos do Uncharted. Do primeiro Uncharted, a história é aí. Não é perfeito, o jogo, a história não é perfeita, o jogo não é perfeito, tanto que eu acho péssimo o primeiro jogo. Já o segundo, ele tem uma narrativa, ele tem uma construção de ação que chega um momento em que você pode assistir vários filmes dessa época entre fim de 2000 e começo de 2000, não sei, 2000, 2010, que não consegue ter uma sequência de ação tão espetacular quanto as de Uncharted. E isso é maravilhoso, por sinal. E até mesmo porque antes é, um podia pensar para fazer uma boa adaptação de um jogo tem que ser fiel ao jogo. Aí um se pergunta o que é fidelidade de um jogo para o cinema? O que é que você quer levar é, para a tela grande? Qual é o que você acha a principal característica desse jogo para a tela grande? E às vezes um não sabe o que espera. Por exemplo, quando saiu o primeiro Resident Evil em 2002, eu ainda me lembro de como ninguém sabia o que esperar, se ia ser adaptação ao primeiro jogo, se ia ser do segundo. Não. O que fez Paul W.S. Anderson foi ter tipo um outro caminho e criar sua adaptação. Ele cria um universo, cria uma personagem que chegou a um ponto em que os jogos chuparam a ação e que
chegou também o momento mais triste para um Resident Evil, que a personagem Alice chega a ser mais popular do que os personagens dos jogos. Ao ponto de que quando um assiste os filmes, quando parece um personagem do jogo, infelizmente parece um cosplay. E isso é um absurdo extraordinário. No cosplay, não somente de roupa, porque até mesmo você não consegue ver a característica ou algo mais para, para adicionar na trama. E até esse pensamento de ser fiel já se transformou defasado, porque muitas vezes você pode tomar outros caminhos e dar certo, como por exemplo Angry Birds. Angry Birds, a trama. Qual o jogo que é o jogo? É você pegar um porcos que roubam ovos e vocês são uns passarinhos que tem cada um tem uma característica específica e vão tentar resgatar os ovos, matando os porquinhos. E saiu dos filmes. E o segundo, até um certo dia, era o filme mais bem avaliado baseado em um jogo, no Rotten Tomatoes. Pensem nisso. E agora, do artículo que fala sobre essa questão dos jogos, tem dois pontos que eu achei muito bons neles, que é, por exemplo, o papel dos serviços de streaming para as adaptações. Caso não se esqueçam, Castlevania estava praticamente morta, enterrada em questão de algum tipo de jogo. Estavam tentando lançar para o cinema e também ia ser para o Paul W.S. Anderson. Ela já ficou com medo. Iria sair? Não. O que aconteceu? Vamos levar para o serviço de streaming. Vai ser uma animação, vai ser uma série e vai se basear em um jogo específico da franquia. Resultado, é uma das melhores adaptações de jogos feitos pela por hoje, porque não por ser uma série, mas pode adaptar elementos e criar sua própria narrativa. Também, isso também aconteceu com The Witcher também, que apesar de ser baseado numa uma série de livros, se nota muito a influência de jogos do CD Projekt dentro do projeto e também a animação faz a diferença. Aí uma pergunta e outra também veio agora Arcane, que é baseado no universo League of Legends, que foi um sucesso extraordinário de crítica e de público, ao ponto de já uns tomarem como exemplo de uma adaptação perfeita, o que está certo isso. E também outro que é o mais importante, por assim dizer, que a empresa que é dona do jogo produzir a maior, dar a ordem. E muitas empresas vão tomar, por exemplo, as ideias que teve a Marvel de organização, planificação, todo esse plano, tudo isso, certo? E sem querer já deu o primeiro fruto que depois eu vou explicar bem, que é Werewolves Within, um lobo entre nós, que é baseado em um jogo tipo Among Us de realidade virtual que sai para PlayStation e que é incrivelmente desconhecida e teve um relativo sucesso nos festivais de cinema. Foi dirigido por Josh Ruben e o filme ele tem hoje no Rotten Tomatoes 85% de aprovação dos críticos. E é hoje a melhor adaptação
para o cinema, baseado nos críticos. E qual é a ideia disso que é interessante? A partir do momento que você tem uma empresa uma produtora que começa a dominar as adaptações e que mostra um trilho, isso, em um certo aspecto, dá fidelidade, mais fidelidade ao projeto. Assim, não deixando que muitas vezes possa cair em mãos erradas e isso ficar um desastre. Como um bom exemplo, as adaptações de Far Cry, melhor, as adaptações que fez Uri Ball nos anos 2000, que pegou as franquias e foda-se, fez um filme nojento. Eu só consegui ver, por exemplo, Far Cry. Meu Deus, que coisa horrível. E não tive coragem de ver Alone in the Dark, tanto que até me lembro que na época, todos os santos dias tocava a música que tocava no filme, que era do Nightwish. Acredito que era Nightwish. E parecia cenas do filme. Cara, já pelas imagens que aparecia no clipe, você já ficava meio. Não, 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 não. Isso não. Não rola. Porém, o que levanta o texto é muito bom. Eu vou deixar também, por curiosidade, por descargo de consciência, o link na descrição do vídeo. E outra, esqueci de falar outras adaptações que saíram. Eu vi que a lista do Wikipedia estavam desatualizados, porque faltou falar o novo Mortal Kombat, que saiu ano passado, e também Monster Hunter. Uf. Bem, agora eu vou falar como vem o futuro, o status agora, né? Por exemplo, esse ano já tivemos Uncharted. Arrecadou mais de 250 milhões. Acho que arrecadou mais. Deixa eu dar uma verificada aqui no Box Office Mojo. Bom site que se quer saber como vai as coisas. Bem, Uncharted ele já conseguiu arrecadar 272 milhões de dólares na época de pandemia. Sempre vamos se lembrar disso, pandemia. Porque nem toda a bilheteria de hoje deve ser comparada com a bilheteria do passado, já que ainda não saímos da pandemia e eu acredito que vai demorar um pouquinho para a gente sair e dizer, ok, estamos agora com filmes que está tendo mais dinheiro, tal, tudo, beleza. Bem, voltando ao tema. Esse ano já tivemos Uncharted. Em 4 de abril vai ter a continuação de Sonic 2 já está pronto, repetir a mesma equipe, os mesmos atores, ou seja, time que se ganha não se mexe. Porém, vai acontecer vai acontecer mais coisas. Já confirmou 3, ou seja, vai ter um terceiro filme, obviamente, e uma série do Knuckles para o Paramount Plus. E até confirmou que a voz do ator Idris Elba vai repetir o papel na série também, se não me engano. Legal. Também já comentei já sobre o sucesso de Arcane, que também vai abrir uma ótima porta para que outras adaptações de jogo possam aparecer, certo? E também, por exemplo, vai ter agora a adaptação de BioShock pela Netflix, já foi confirmado que a Take-Two está possivelmente supervisionando o projeto, o que é uma boa ideia. Se não supervisionar, a coisa fica feia. E ainda esse ano vamos ter a adaptação de Borderlands, dirigida por Eli Roth e escrita pelo mesmo cara de Chernobyl, que é Craig Mazin, que também era comediante. E como tem na principal, a Kate Blanchett. Não sei como, mas ela vai fazer o filme, ela tá aí. Já saiu pelo menos, saiu faz alguns meses atrás, acho que foi no passado, a primeira foto dela é dos atores. E também confirmaram essa semana que a Amazon está conversando para fazer
a adaptação de God of War, baseado no jogo 2018, e que está conversando com a Sony e com a PlayStation Productions para o projeto. Massa. Aí beleza. E agora sim, dá uma pequena pausa, que eu vou falar agora sobre dois temas. Dois filmes que são importantes, que saíram agora, que dão pelo menos um alívio para o que se pode vir. Werewolves in Twin, Um Lobo Entre Nós, para ser mais exato. Ele é um filme do ano passado, de baixo orçamento. Filme de terror, tipo de investigação em terror e comédia negra, sobre um policial que chega numa cidade pequena e começa a ter um crime e começa a suspeitar que existe um lobisomem correndo à solta. É interessante porque é uma comédia, para quem gosta de humor negro, é muito divertida, é muito legal, surpreendeu bastante no ano passado. O filme é curto, 85 minutos, não, entre 80 e 90 minutos, não mais disso. Ele é fresco, ele é divertido, não é aquela coisa pesada, chata, e que surpreende um montão que eles tomaram a liberdade de criar uma história qualquer. Entretanto, existe uma cena bem específica no filme que é sim ou sim igual ao jogo original. Que isso me surpreendeu um montão. E também tem uma incrível atuação do Sam Richardson, que é o principal do filme. Vale a pena, você ri, você se diverte. Muitas vezes, e engraçado que, mesmo sendo óbvio, você ainda consegue se surpreender com as desavenças que acontecem durante o filme, que é legal pra caramba. E também, eu vi Uncharted faz alguns dias, alguns meses, umas semanas, e sim, eu gostei pra caramba de Uncharted. Ele é perfeito? Não, ele não é perfeito. Ele é uma espécie de filme de aventura que você já viu, já sabe de cor salteado o que é o início, meio e fim, mas você se diverte porque é um filme que você quer se divertir, é um filme de aventura. Você não pensa muito, a história é básica, de A a B, tá aqui, tá. Acontece a ação é progressiva, isso é importantíssimo, ou seja, ele começa com uma cena, depois vem outra e vem outra. É, o carisma de Tom Holland para Nathan Drake é incrível, junto com Mark Wahlberg. É, do filme ele consegue ter muitos callbacks do jogo, ele consegue pegar elementos do 1, do 2, do 3 e coloca tudo no filme. E você sabe, ok, isso é o jogo, isso é o jogo, isso é o jogo. E isso é muito legal, que faz com que o espectador se identifique. Se torna, em um certo aspecto, mas funciona para quem não conhece o jogo? Sim, funciona. Porque ele é um filme divertido e nada mais disso. Quem já viu Aventuras sabe o que é isso. Você sabe que estilo de filme vai ser. E é até bom porque Uncharted, que é isso, é importantíssimo lembrar. Uncharted é um tipo de franquia que o jogo ele é simples de se adaptar e pode ir ao cinema. E existem outras franquias que, por serem tão complexas, de uma trama muito extensa e muito detalhada, às vezes não vai funcionar no cinema e que você não consegue contar a história toda. Como, por exemplo, como vai sair agora a série The Last of Us para o ano que vem, que eu acredito que eles possam contar a história do primeiro jogo, possivelmente, pelo que como a banda está tocando, essa é a história do primeiro jogo. Mas dando tempo suficiente, desenvolvimento suficiente, pode sair uma série muito boa. Certo, ok? E, ao fim de tudo, vem a grande importância. O que o futuro nos reserva para esse tema? Ao meu ponto de vista,
a adaptação de jogos no futuro vai ter uma relevância muito mais importante do que se imaginávamos. Por quê? Porque é possível que determinadas threads dentro do cinema se esgotem. Isso aconteceu com os filmes de perseguição de carro dos anos 70, a questão dos filmes de mafiosos também, do faroeste, e até mesmo das novelas infanto-juvenis que aconteceram na década passada. Para quem não se lembra, Onder, Crepúsculo, Jogos Vorazes, The Maze Runner, não não, futuro pós-apocalipse, não, longe disso, são adaptações de livros para jovens tiveram tiveram pouco dinheiro, um grande casting, vão para o cinema. E é isso, vai ter mais adaptações dessas. E até mesmo o próprio futuro pode dar eles podem ter uma resposta de como fazer uma adaptação perfeita para o cinema ou para as séries. Porque hoje podemos ter uma concepção primordial sobre o que vai ser essas adaptações, se vão ser que tem que adaptar é a trama, são os elementos, são os personagens. Não se sabe. Talvez o futuro possa nos dizer algo. E até lembrando algo muito fundamental, quando pensamos que estamos reclamando muito sobre as adaptações de jogos, vamos pensar bem. Superman, como exemplo, o primeiro comic saiu em 38. Demorou 50 anos para a grande adaptação do cinema, que até hoje é uma das melhores de todos os tempos, com Christopher Reeve. 50 anos. Senhor dos Anéis, nem falamos, ou seja, por isso que hoje, presente, necessitamos apoiar essas adaptações, porque vai chegar um dia que determinadas fontes vão secar. Se vocês pensam que essa questão de modinha de super-herói, que tem quadrinhos que vai dar. Um dia essa fonte vai secar. Se um continua com a mesma fórmula, vai secar. E quando um começa a olhar os jogos que já conseguiram se desprender da linguagem tradicional, existe a possibilidade de ver coisas maravilhosas e grandiosas. Sabemos que os jogos, os videogames são experiências em um certo aspecto individuais e que não sabemos em como vamos lidar isso para transformar isso para uma outra mídia. Então, necessitamos ser mais positivos nisso, porque eu acredito que existe essa possibilidade das adaptações de jogos no futuro consigam ter encontrar a chave perfeita, porque hoje não sabemos fazer o fundamental, adaptar uma fonte volátil. Bem, meus amigos, muito obrigado por escutarem esse primeiro episódio. Eu espero que vocês gostem do programa, gostem do formato. Vou deixar as minhas redes aqui, vou compartilhar em tudo. Se vocês quiserem compartilhar, compartilhe com seus amigos. E muito obrigado por escutarem e até a próxima.